família forte. Família forte. Falar de família, ou o tema família, é um tema que pode ser complicado para nós, podemos falar, principalmente quando a gente está num ambiente como o ambiente nosso, um ambiente misto, porque é bem fácil a gente deixar de fora um grupo total de pessoas, aqueles que são solteiros, que não são casados, que não estão casados, falam, esse assunto não é para mim. Ou talvez, né, aqueles que já têm os seus filhos criados, pensando, esse assunto não é para mim, é para quem está criando filho. Ou talvez alguém pensa, isso é só para homem, ou isso é só para mulher. É fácil de falar de família e a gente deixar algum tipo de classificação de pessoas de fora. Mas é claro que quando a gente está num grupo, como o grupo que a gente está aqui, a gente tem a intenção de que todos recebam uma palavra de Deus. Eu tenho essa intenção. E, aliás, quando eu estava preparando, anotando, escrevendo coisas para essa manhã, eu dizia, Senhor, eu não quero falar para um grupo de pessoas só, um grupo separado. Eu quero que o Senhor fale não só ao meu coração, mas ao coração de todos que estiverem conosco. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua alma. Eu gosto de falar de princípios, bases. Princípios. Princípios são coisas, principalmente quando a gente fala da palavra de Deus, eles não mudam. Métodos, eles são adaptados. Métodos, eles são adaptados. Quando a gente usa os princípios de Deus na nossa vida, os resultados que nós temos, todos eles, seja em quais áreas forem da nossa vida, são resultados hiper positivos. Família forte. Que tipo de princípios a gente pode ter? Que tipo de valores nós podemos olhar, analisar e perceber que são valores que podem ser úteis para a minha e para a sua família poder ser caracterizada como uma família forte. Aliás, como você caracterizaria a sua família hoje? Que tipo de família é a sua? Que tipo de família é a sua? Um primeiro texto que a gente tem para nós, Gênesis capítulo 2, o verso de número 18, a palavra de Deus nos diz assim, vai estar aqui na tela da Nova Versão Internacional, você pode acompanhar na versão que você preferir aí contigo ou comigo aqui na tela, diz assim, Gênesis 2, verso 18. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. O primeiro pensamento que eu tenho nessa manhã, para que a gente possa conversar juntos, se você quiser anota aí, é que uma família forte é uma família que começa com Deus. É uma família que começa com Deus. Deus está ali no início desta família. A realidade é que a base de tudo que vai dar certo na vida, ela começa com Deus. Todas e quaisquer coisas que vão dar certo na vida, elas começam com Deus. Esse texto de Gênesis, na realidade, ele prova, entre tantas outras coisas, que o ser humano não foi feito para ficar sozinho. Embora no passado muitos usaram, uns ainda continuam usando até hoje esse exato texto para diminuir principalmente as mulheres. As mulheres foram feitas para ser ajudadora. As mulheres é um mais ou menos. Não é isso que Deus está dizendo, não é isso que a Bíblia está dizendo e não é isso que na realidade acontece. Aliás, a minha esposa tem uma teoria a respeito disso aí. E a teoria dela é meio complicada, porque ela me coloca numa tremenda situação. Se você está com um problema no seu carro, você precisa de ajuda, você leva no mecânico. Ou porque você não sabe consertar, ou porque você não tem as ferramentas. O seu ajudador normalmente sabe mais que você. Se você está com problema de saúde, você procura ajuda, você vai no médico. O seu ajudador sabe mais do que você. Deus fez a mulher para ser auxiliadora do homem, então já coloca os homens numa situação complicada. No mínimo, ela sabe mais do que você. No mínimo, ela sabe mais do que você. Alguém que o auxilie e que lhe corresponda. Alguém que lhe auxilie e que lhe corresponda. Tudo que Deus está dizendo com um texto como esse é o seguinte: quando vocês estão juntos, vocês são melhores. Quando vocês estão juntos, vocês são melhores. Veja bem, né, se alguém precisa de ajuda com coisa básica, as minhas crianças precisam de ajuda com coisa básica. Aliás, o pessoal costuma dizer hoje em dia o seguinte: se a pessoa digita mensagem de texto assim, é porque ele tem mais de 30 anos. Se ele digita assim, é porque ele tem menos de 30 anos. E normalmente os que têm menos de 30 anos falam assim, olha os velhos. Ainda faz assim, né? Faz assim, para poder conseguir digitar aquela coisa. E a melhor explicação para isso, quando os filhos começam a criticar os pais das coisas que eles não sabem, é o seguinte: eu te ensinei,
usar o vaso. Eu te ensinei a usar garfo. Coisa mais básica do que essa. Usar a tecnologia, as coisas começam a ficar um pouco mais avançadas. Se você precisa de ajuda com coisas básicas, significa que você não é tão bem preparado assim. São coisas básicas. Então, se a sua auxiliadora te auxilia com coisa básica, filho, você está mal. Você não está bem preparado. Então, significa que se você precisa de ajuda com coisas elaboradas, quem está te ajudando está totalmente capacitado para te ajudar com coisas elaboradas. Pensa bem, se alguém que te corresponda num bom capixabês é uma topeira, você também é. Porque você precisa de ajuda em toperice. Ou seja, alguém que lhe auxilie, alguém que lhe corresponda, para a minha vida, assim que eu quero, tem que ser alguém num escalão muito alto. Você tem que pensar assim para você também. Alguém que tem um escalão muito alto. E sozinho nenhum de nós consegue ir muito longe, ou consegue fazer muita coisa. Deus preparou, e a família que começa em Deus é uma família que é forte, porque Deus é quem preparou alguém que auxilie e alguém que corresponda. Uma família forte começa com Deus na escolha, porque é Deus quem faz a escolha do que é perfeito para cada um. E talvez você esteja pensando com você mesmo agora, mas e eu, que nem pensei em Deus e nem o busquei para iniciar minha família? É um risco. Eu nem pensei em Deus, nem busquei em Deus, nem imaginava que Deus tivesse alguma coisa a ver com isso. Eu imaginava que isso tivesse a ver com os meus olhos. Eu imaginava que isso talvez tivesse alguma coisa a ver com o meu pensamento no meu futuro. Na época que eu era criança, o pessoal falava, as moças procuram pessoas com caráter e personalidade. Talvez você pensou no caráter e personalidade, e de repente, hoje, a certa altura da vida, essas coisas não são mais a mesma, e você diz, e como é que funciona para mim? Sabe uma coisa boa que a palavra de Deus diz? Você sempre pode se voltar para Deus. Essa é a coisa boa. Deus nos dá a oportunidade. Aliás, um texto lindo da palavra de Deus, do profeta Ezequiel, e foi mencionado aqui já hoje. Deus é aquele que, quando o povo se distancia dele, está distante dele, quando o povo está ausente do querer dele, decide que vai voltar. Ezequiel diz o seguinte, Ezequiel 11:19, eu darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro dele, retirarei deles um coração de pedra e colocarei um coração de carne. Se a sua família começou distante de Deus, se a sua família começou desmontada, não preparada, não imaginada que Deus tivesse alguma coisa a ver, volte para Deus. Porque Deus é o Deus que tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Começa com Deus. Se você quer que as coisas funcionem, volte para Deus. Volte para Deus, porque vai funcionar. Obviamente, Deus pode e vai transformar todas as coisas velhas, apagar todo um passado de derrota e recomeçar com tudo novo, quando você escolhe se voltar para Ele. Mas é claro que a gente vai precisar lidar com algumas consequências que existem na nossa vida. Nós lidamos com as consequências das nossas decisões. O que, aliás, me faz lembrar de uma história que, depois de muito corrigir o filho, o pai, já desanimado, começou a fazer o seguinte: todas as vezes que o menino desobedecia, ele pegou um pedaço de madeira e batia um prego lá. E o garoto começou a perceber aquilo, depois de um dia, 2, 3, 10 dias, 15, um mês. Ele falou, pai, só para tirar minha dúvida, para que são esses pregos aí? Ele falou, não, toda vez que você me desobedece, eu bato um prego ali. Ele falou, mas e se eu parar de desobedecer? Eu vou começar a tirar. E assim começou. E o garoto obedecia, o pai tirava um, obedecia, tirava outro. E assim foi até que a tábua ficou livre de prego. Ele falou, mas esse monte de buraco? Eu falei, filho, os buracos são as marcas, são as cicatrizes. Algumas vezes a gente vai carregar as cicatrizes na nossa vida, mas se você quer um relacionamento familiar que vai funcionar, se você quer que a sua família funcione, você precisa de Deus. Que a sua escolha seja Deus. Que a sua escolha, Senhor, talvez esse traste com quem eu me casei não era quem eu imaginava que pudesse ser. O Senhor é o que pode tirar um coração de pedra e fazer um coração de carne. Eu posso escutar amém? Amém. O Senhor pode transformar essas coisas, porque o Senhor é o Deus que tem o poder de fazer todas as coisas novas. Aleluia. Aleluia. Se você quer que os seus filhos sejam homens e mulheres que vão buscar o sucesso das suas famílias em Deus, tenha certeza
de que é isso que você faz, porque eles vão te copiar. Honestamente, lá em casa a gente tem 2 criaturinhas, que a gente faz de tudo para eles copiarem as boas coisas, mas fala uma coisa que não deveria, ou age de uma forma que não deveria, para você ver quão rápido eles copiam, quão rápido eles aprendem, quão rápido eles começam a reproduzir. E, aliás, é assim que acontece com todos nós, em todas as coisas da vida. É mais fácil você animar, ou você desanimar 10 pessoas, do que você animar uma. Porque as coisas erradas, a palavra de Deus fala isso, o ser humano é mau desde a sua meninice. Você não precisa ensinar muita coisa errada, né? Você não precisa nem ensinar, já aprende sozinho. Se você quer ter uma família forte, tenha certeza de que você tem uma família que começa com Deus. Amém? Amém. Salmo 127, o verso 1 diz o seguinte, a palavra de Deus: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Família forte é uma família que não só começa em Deus, mas é uma família que descansa em Deus. O Salmo 127 é um salmo de família. A estrutura dele toda é família. Fala do privilégio dos filhos, aliás, fala da alegria dos filhos. Mas ele começa dizendo isso aí: se não for o Senhor que construir, o trabalho é à toa. Alguns imaginam que esse salmo, aliás, a Nova Versão Internacional fala um salmo de Salomão. Não a maior parte, mas grande parte dos eruditos diz que é um salmo para Salomão, escrito pelo pai dele. A gente não tem como saber ao certo, a não ser quando a gente estiver na eternidade perguntar quem foi que escreveu. Quem foi que escreveu? Mas a ideia toda desse salmo, o pensamento todo desse salmo é uma preparação, dizer, não adianta o homem bater a cabeça, porque se não for o Senhor que estiver à frente da construção, não vai funcionar. Nós todos estamos edificando, de uma forma ou de outra, as nossas famílias. Sejam começando, seja no meio, seja já no final da vida, o que nenhum de nós aqui eu espero que esteja, seja em qual parte for da nossa história, nós estamos edificando. Sejam com os filhos pequenos, sejam com todos eles criados, nós estamos edificando uma história, nós estamos edificando uma família. E se o Senhor não é o construtor da casa, será inútil trabalhar nessa construção. Se alguém quer bons resultados na construção da família, precisa descansar na habilidade de Deus como o construtor. Uma coisa que eu me lembro, eu era criança e a cidade onde eu cresci era uma cidade praiana, e aliás o pessoal falava lá que é a cidade do Oi, né, porque quando dava o verão, o pessoal descia todas as serras de Minas, ia para lá, o pessoal, oi, todo mundo se conhecia, falava, eu não conheço ninguém, todo mundo se conhece, muita gente dos mesmos lugares, ônibus e mais ônibus de pessoa, e uma das diversões prediletas da turminha da cidade, como eu, como menino, era ficar olhando o pessoal que estava chegando na praia pela primeira vez. É fácil você saber, né? Eles entram assim despistados, é como se já estava conhecendo o negócio. Aí, de repente, olha para um lado, olha para o outro, passa a mão, coloca e fala, é salgada mesmo, né? É fácil de você saber quem está indo na praia pela primeira vez. Sem contar os que levam shampoo, levam sabonete, é um monte de coisa que acontece. Mas, infelizmente, a diversão não para por aí. Tem outras coisas que acontecem e tem horas que não são simplesmente divertidas, elas começam a ser trágicas. Porque se alguém que é criado na beirada do mar, aprende a respeitar o mar. Você não brinca com a água, você não brinca com o mar. E de vez em quando as pessoas tinham que tirar pessoas que estavam sendo afogadas, que estavam se afogando. E uma curiosidade que eu sempre achei interessante em relação a situações assim, é que as pessoas do resgate, eles não aproximam a pessoa de frente, eles tentam aproximar pelas costas, porque a pessoa que está afogando, ela tem a capacidade de afundar o que está resgatando. Na antiguidade, ou muito tempo atrás, a tática era o seguinte: desmaia esse sujeito, dá-lhe um salafrão na nuca, de alguma forma, ele vai desmaiar e vai ficar quieto. Não, hoje eles já tem uma boinha, eles levam, antes de chegar perto da pessoa afogada, eles jogam a boia, porque a pessoa possa se apoiar naquela boia e não afundar quem está fazendo o resgate. De vez em quando a gente age dessa forma com Deus na construção da nossa vida. Você está tão no desespero que o apoio chega e você quer afundar. O apoio chega e você quer desesperar. E o apoio, quando está perto de você, você quer simplesmente ignorar.
E se não é Deus, né, que está ali, a gente vai ficar se agitando, se debatendo, e no final das contas nós vamos morrer afogados e não vamos conseguir o resultado que nós estamos querendo, porque nós perdemos a possibilidade de ser resgatados. Descansa em Deus, pare de se debater, pare de se debater. Se não é o Senhor ou se não for o Senhor que estiver construindo, é inútil trabalhar. Você só vai se cansar e não vai ter nenhum resultado daqueles que você espera. Nenhum resultado daqueles que você espera. Precisa descansar no Senhor, que se não for o Senhor, o construtor, é inútil trabalhar. Se fosse eu que estivesse falando isso aqui, você poderia colocar uma pitadinha de sal, como a gente costuma dizer no conselho, e dizer, não sei se é verdade não. Mas é a Bíblia que está dizendo. E a Bíblia não erra. Se o Senhor não for o edificador, não vai funcionar. Descansa em Deus. Quando é que se termina a construção de uma família? É uma boa pergunta, né? Quando é que se termina a tarefa de construir uma família? Quando é que se termina a tarefa? Vai chegar uma hora que nós não temos ou não teremos mais domínio sobre aqueles que estão à nossa volta. Hoje a gente funciona o seguinte, a criança está brincando com um carrinho barulhento, na hora que você está pensando em se concentrar, e você fala, você pode me fazer o favor de mudar de lugar? Ele, talvez. Ele continua ali, você pode me fazer o favor de mudar de lugar? Estou pedindo com educação. Ou você tira esse carrinho daqui, ou eu... Hoje funciona desse jeito. Mas vai chegar uma hora que isso não vai mais dar certo. Vai chegar uma hora que você não tem mais esse domínio, você não tem mais essa condição de exigir daqueles que estão à sua volta. E aí passa um negócio que se chama de liderança. Uma das melhores definições que se tem para liderança é que liderança é influência. Liderança não é mandar, é influenciar. Se você consegue influenciar alguém, você exerce liderança sobre aquela pessoa. Diz o dito popular, né, que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. O seu exemplo vai fazer muita diferença. Aliás, o conselho que a palavra de Deus dá para os líderes, e Pedro fala disso na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 4, ele fala a respeito dos líderes. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos. Imagina se na igreja o pastor resolve que ele vai começar a exigir coisas. É só um domingo que ele vai exigir, que no outro ninguém vem. Que direito tem alguém de exigir sobre a vida de um adulto? Que poder tem alguém de falar, não vou mais lá não. Aliás, eu sempre falo disso, que as pessoas colocam medo nas crianças, falam, o pastor vai te pegar, vou estrumar. Nunca mais vai voltar, né? Não tem direito, não só não tem direito, como não tem capacidade, porque a gente precisa fazer com exemplo. Os pais funcionam com exemplo. O que você fala não vai fazer a mínima diferença se você fizer diferente. O que você fala não faz a mínima diferença se você fizer diferente. Você precisa ser o exemplo, e talvez o melhor exemplo que você pode ser para construir uma família, para ser uma família, para estabelecer resultados que são resultados duradouros, são resultados de uma família que descansa em Deus. Pare de se debater. Pare de se debater. Descanse em Deus. Descanse em Deus. O seu exemplo é o que vai fazer diferença na vida não só dos seus filhos, mas como de todos os que virão depois deles. Eu gosto de pensar que, e eu falei disso na outra vez que a gente estava falando de família 2 semanas atrás, que isso é um ciclo, não é linear. O nosso relacionamento familiar não é linear. Eu passo para esse, que passo para esse e acabou. Não, é cíclico. A gente vai voltar. Porque depois que alguém tem a oportunidade de educar os filhos, vai ter a oportunidade de estragar vai ter a oportunidade de trabalhar com os netos. Vai ter a oportunidade de estar junto com os netos. Os netos veem os exemplos dos avós também. E eu nunca esqueço do ditado que meu pai dizia, que pai é um burro velho que os filhos amansam para os netos montarem. Né? E assim vai, né? Aquelas mesmas brincadeiras que a gente nem conseguia fazer de longe com os nossos pais, os filhos fazem e eles ficam rindo, né? Acho tão bonitinho. Olha que bonitinho ele dando tapinha na minha cara. Né? Olha que bonitinho jogando a comida para fora. Os netos vão ver os exemplos dos avós. Os bisnetos vão escutar as histórias. A gente nunca para de dar exemplo. A
A gente nunca para de lançar exemplo. E se o nosso exemplo é um exemplo do desesperado, que quer construir por conta própria, nós vamos ser o exemplo de alguém que morreu afogado. E algumas vezes nada e morre na areia. Vai chegar a hora em que você não terá mais domínio, mas o seu exemplo pode e vai continuar valendo. Pode e vai continuar valendo. Uma família forte é uma família que descansa em Deus como edificador. O que quer dizer descansar em Deus como edificador ou como construtor? É confiar na liderança e no conhecimento dele. Se você contrata um arquiteto, um engenheiro para poder fazer a sua construção, não adianta você ir lá e começar a ficar dando piruada do que você quer. Você já contratou alguém para poder fazer, confia. E Deus é o melhor engenheiro e arquiteto para a vida e para os relacionamentos humanos, porque foi Ele que desenhou. Foi Ele que preparou. Foi Ele quem desenhou. Descanse em Deus e tenha uma família bem-sucedida. Amém? Família forte, uma família que descansa em Deus. O próximo texto que a gente tem, Atos capítulo 16, o verso 31, a palavra de Deus diz assim: eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Eu preciso contar para vocês a história desse texto, porque ele está no meio da história. Paulo e Silas estavam num lugar chamado Filipos. E, posteriormente, Paulo escreveu uma carta para as pessoas de lá, e a gente tem essa carta na Bíblia como a carta aos Filipenses. As pessoas de Filipos estavam rodando em volta de Paulo, e tinha uma moça lá, que a Bíblia diz, essa história está do capítulo 16 de Atos, verso 16 até o verso 40. Tinha uma menina que tinha um espírito de adivinhação, isso é o que a Bíblia diz. E com esse espírito de adivinhação, ela dava muitos lucros, ela era escrava, então ela dava muitos lucros para os donos dela. Ela andou atrás de Paulo e Silas por muitos dias, a Bíblia diz, dizendo: o que esses homens estão pregando é a verdade do Deus Altíssimo. Isso é verdade, o que eles estão falando é verdade. Mas depois de um certo tempo, Paulo se encheu daquela história e expulsou o demônio da menina. Obviamente, ela perdeu o poder de adivinhação e os donos deixaram de ter os seus lucros. E eles não gostaram da ideia. Eles chamaram os magistrados, as lideranças da cidade, e falaram: esses camaradas estão pregando coisa aqui que não é do nosso costume. Nós somos romanos, eles são judeus, eles estão tentando introduzir ideias que não são ideias nossas. Os magistrados foram lá, prenderam Paulo e Silas, e a palavra de Deus diz: era por volta de meia-noite, eles estavam lá cantando e louvando a Deus, e de repente aconteceu um terremoto. Os portões da prisão se abriram, as cadeias que os prendiam se soltaram, e de repente, quando o carcereiro percebeu que isso estava acontecendo, ele puxou da espada, desembainhou a espada, e quando ele pensando em se matar, Paulo fala com ele: ei, relaxa. Relaxa é versão minha, não está na Bíblia. Nós estamos todos aqui. E o homem fala: está bem. E eles saíram da cadeia e o homem pergunta para eles: varões, o que é que eu posso fazer para conseguir a salvação? Aí entra esse verso: eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e todos os da sua casa. Último pensamento para nós nessa manhã: uma família forte é uma família que se alegra em Deus. Uma das coisas talvez mais complicadas para alguém que vem de uma família sem histórico de fé em Deus, eu não estou falando de histórico religioso, não. Estou falando histórico de fé em Deus. Que histórico religioso todos nós temos de uma forma ou de outra. Mas histórico de fé em Deus, alguém que chega à fé em Jesus já na vida adulta, uma das coisas mais complicadas é imaginar que alguém dos seus entes queridos, dos seus familiares, talvez podem ter morrido sem ter conhecido Jesus. E, consequentemente, morrido sem salvação. Isso pesa na mente. Isso pesa na ideia das pessoas. E quando alguém entende a palavra da salvação, é natural que esse alguém queira que todos os seus sejam salvos. É natural isso. Quando você entende isso, a verdade é que quando a gente entende esse tipo de situação, o que a gente, se eu pudesse abrir a cabeça, colocar as verdades e fechar de novo, eu faria. Você não pode. O ser humano não tem esse poder. O único que tem condição de convencer o homem da justiça, do pecado, do juízo, a palavra de Deus nos diz, que é o Espírito Santo do Senhor. O máximo que você pode fazer é ser um testemunho, é ser um exemplo. Mas nós todos queremos, todos nós temos o desejo de ver os nossos entes queridos salvos por Jesus. E quando eu digo que uma família
forte se alegra em Deus, eu penso no que a gente costuma chamar de o Cântico de Maria. O Evangelho de Lucas conta essa história. Maria vai visitar, Maria, eu digo Maria, mãe de Jesus, ela vai visitar Isabel, sua parente, e de repente elas têm um momento alegre na presença de Deus, e Maria começa a cantar: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu ser se alegra em Deus, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Eu acho isso tão bonito, que a mãe do nosso Salvador precisou de um Salvador. Jesus, o próprio Filho, o seu Filho, Jesus Cristo, o Salvador, e ela diz: a minha alma engrandece, o meu ser se alegra em Deus, o meu Salvador. Se alegrar em Deus significa que nós temos a nossa salvação. Isso é alegria, a verdadeira alegria em Deus é uma alegria que é gerada pela salvação que nós conseguimos nele, que nós conquistamos não por nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo, né, o seu Filho que foi dado por nós. A verdadeira alegria, ela só existe quando de fato existe um relacionamento com Deus. A alegria existe, a família vai ser forte porque é a família que se alegra em Deus. Aí eu me esbarro com esse texto. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Quando a Bíblia diz que Deus é um Deus que cobra o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, a Bíblia não está dizendo de punição e nem de justiça, mas está dizendo de consequências. São as consequências. Se você vive uma vida desregrada, as chances são de que o seu filho vai viver também desregrado. Se você faz más escolhas na vida, as chances são de que os seus filhos também vão fazer. Ou as chances são que talvez você esteja fazendo hoje más escolhas porque os seus pais fizeram. Talvez as suas escolhas agora não sejam as melhores e você diz: eu não estou escolhendo as melhores coisas da vida porque eu fui induzido ou induzida a essa situação ou a esse comportamento. Há sempre oportunidade de puxar o freio de mão, de mudar de história, de mudar de vida e dizer: Senhor, eu quero assumir a nova história que o Senhor tem para mim. Eu quero assumir aquilo que o Senhor tem para mim, eu quero assumir de fato que a minha família seja forte, porque é uma família que se alegra em Deus. É uma família que se alegra em Deus. Mas da mesma forma que não é justiça nem punição, é consequência, Deus cobrar os pecados dos pais nos filhos, até porque a Bíblia fala disso aí claramente, né, que Deus não cobra o pecado dos pais nos filhos, o profeta Ezequiel fala disso. Quando ela diz que se você crê, serão salvos não só você, mas como os da sua casa, também não é herança ou hereditariedade, é consequência. Consequência de exemplo. Porque quando a gente vive uma vida que é diferente do que seria a expectativa humana, a gente causa uma influência em alguém que está do nosso lado. E, no mínimo, essa influência vai gerar curiosidade, que, no mínimo, vai levar essa pessoa a descobrir que quem faz a total diferença na vida de fulano, beltrano ou cicrano, não é ele mesmo ou ela mesma, mas é Jesus que mora nela. Eu acho bonito o texto da palavra de Deus de Romanos 12, que o apóstolo Paulo vem fazendo uma exaltação ao amor, e quando ele fala em diversas coisas em relação ao amor, vem falando sobre a vingança, e Deus, deixa a vingança para Deus, não se preocupe com essas coisas, que Deus é o Deus que toma conta, e ele vem falando no verso 20, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se ele tiver sede, dele de beber, porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas na cabeça dele. Literalmente vai deixar de cabeça quente. Fala, como assim? Não estava esperando isso. Não estava com essa expectativa. A minha expectativa era uma expectativa de vingança, uma expectativa de pagar de volta, uma expectativa de dar o troco e de repente eu estou fazendo mal e estou recebendo bem. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, vai amontoar brasas na cabeça de alguém. Vai deixar de cabeça quente. O que é isso? O nome disso é a transformação de vida, que só Jesus que pode causar em alguém. Uma família forte é uma família que se alegra em Deus por ver os seus queridos salvos. Isso vale para pai, para mãe, para irmãos, para irmãs e todos os que estão à sua volta. A consequência da salvação na nossa vida é a transformação de vida que a gente experimenta. É o fruto do Espírito Santo que é demonstrado em nós. E é isso que vai levar as pessoas a quererem viver uma vida diferente. E se a sua família era uma família que começou distante de Deus,
Deus coloca um coração de carne no lugar de um coração de pedra. Se a sua família é uma família que descansa em Deus, é Ele que está construindo, o resultado vai ser bom. Aliás, quando eu penso Deus construindo as coisas, Deus iniciou a família e a gente fala em relação a isso. Qual é a família que é perfeita? Nenhuma. Mas foi Deus que fez, mas não é perfeito. Qual é a igreja que é perfeita? Nenhuma, essa aqui não é. Qual o lugar? Não é nenhuma, foi Deus que fez. E aliás, Jesus fala, eu é que vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Se você reparar, as coisas que Deus cria, às vezes elas são complicadas. Mas se forem feitas no modelo dele, elas têm todo sucesso. Porque uma família que vive o modelo de Deus é uma família que tem todo sucesso, embora nenhuma seja perfeita. A minha não é. Uma igreja que vive nos moldes de Deus é uma igreja que tem toda a condição de ser um sucesso, embora não seja perfeita, porque está cheia de pessoazinhas que não são perfeitas, assim como eu e como você. Eu acho interessante quando as pessoas falam, eu não vou para a igreja porque lá está cheio de hipócritas. Mas sempre cabe mais um. Essa é a realidade da vida do ser humano, sempre cabe mais um, porque nós todos falamos coisas e fazemos diferente. Eu tento falar e viver exatamente aquilo que eu falo, mas de vez em quando eu falho. De vez em quando eu falo, de vez em quando eu fico abaixo do meu próprio padrão. Eu falo, como é que eu consegui fazer isso? Como é que eu consegui fazer isso? Uma família forte vai gerar uma igreja forte. Porque família é composta, a igreja é composta de famílias. E eu me lembro da história que diz que o pastor estava preparando o sermão e o menino estava em volta dele lá, atrapalhando, né? Com o carrinho, rodando e fazendo barulho. E falou, sai com esse carrinho daqui. E não ia. Falou, mas eu vou arrumar uma coisa para esse menino poder fazer. E de repente ele achou na página de uma revista um mapa mundi. Ele falou, agora é a chance de colocar esse moleque para montar esses países tudo aí, vou ter tempo sossegado para preparar meu sermão. E rasgou em um monte de pedaços aquele mapa mundi e falou com o menino, monta esse negócio aí, depois você montar a gente conversa. E não levou um minuto, o menino com tudo montado. Ele falou, mas... Primeira coisa que ele pensou, meu filho é um gênio, né? Meu filho é um gênio, vou me dar bem. E quando ele estava sendo aquela empolgação, pensando, o moleque sabe todos os países do mundo, sabe todas as colocações, o negócio vai funcionar bem. Já começou até a pensar em planos de investimento com o gênio que ele tinha dentro de casa. Falou, filho, mas como você conseguiu fazer? Ele falou, papai, é fácil. Do outro lado tem uma figura da família. Eu só montei a família direitinho onde é que elas estavam, e quando eu virei o mapa estava pronto. Quando a família estiver junto, o mundo vai estar junto. Quando as nossas famílias forem fortes, a nossa comunidade vai ser uma comunidade forte, a nossa igreja vai ser uma igreja forte, e nós vamos viver resultados inimagináveis ao ser humano, porque nós vamos viver um modelo que é o modelo de Deus para nós. Amém? Sua família é forte? Amém? Sua família é forte, a sua família é forte se ela começou em Deus, mas se ela não começou em Deus, você pode apertar o botão de reset, né, a gente fala lá. Né? Você aperta o botão do reset e você começa novamente, porque Deus te dá essa oportunidade. E às vezes a gente pode ter a ilusão de que sair de um relacionamento para um outro vai ser a melhor solução do que a gente reconstruir o relacionamento que está quebrado. A realidade é que se nós sairmos de um relacionamento para o outro, e algumas vezes isso vai acontecer, e talvez não vai ter possibilidade diferente, algumas vezes isso vai acontecer. E como a palavra de Deus diz, né, é um resultado da fraqueza do ser humano. Essas coisas vão acontecer, mas se nós sairmos de um relacionamento para o outro e não mudarmos o nosso modelo de vida, a gente só vai transferir o problema de lugar. Vai continuar o mesmo problema, porque nós precisamos colocar Deus como o construtor da nossa família. Amém, queridos? Amém? Descansa em Deus, seja uma família forte. Se alegre em Deus, seja uma família forte. As igrejas fortes são igrejas que conquistam o mundo para Deus. E a gente só vai conseguir isso se nós formos unidos como famílias. Se nós formos unidos como irmãos. Família forte é uma família que se alegra em Deus e na sua salvação. Amém, queridos? Amém. Eu espero que você tenha recebido a mensagem de Deus na sua vida, para o seu coração nessa manhã. Vamos ficar de pé.